Olá pessoal, é, olha, eu tava pensando aqui um pouco e pensando já há um tempo e quero mostrar a vocês que vocês possam entender melhor o que é o amor de Deus e como é a atitude dele, a verdadeira atitude de Deus. Porque muitas pessoas aí pensam que Deus tem um coração como ser humano. Outros não pensam isso, mas acabam pensando dessa maneira por costume e por ver o mundo como ele é e como as pessoas agem, interagem com o mundo a partir das coisas mesmo, tudo que tem em relação a amor e etc. E quando falo amor, estou falando amor que tem relação com o negócio, com as coisas de Deus. Tipo, pessoas que fazem as obras de caridade, pessoas que fazem trabalhos voluntários e tudo isso. Mas vejam, o agir de Deus tá muito além disso, pessoal. Muito mesmo. Isso aí é só o começo, mas é um comecinho que é bom? É bom, sim. Mas age pouco. Em relação ao que Deus realmente quer, age pouco. Muito pouco. Porque se formos ajudar fisicamente, é bom, Deus nos honra, honra, abençoa os outros fisicamente. O que nós vamos receber vai ser a consequência do que fizemos para os outros. Uma bênção, por assim dizer, uma prosperidade física que pode nos ajudar no alimentar, na financeiramente, nas coisas pessoais nossas aqui da vida terrena nossa, pode ajudar de várias maneiras, certo? E Deus vai nos ajudar, independente de quem você seja, fazendo essas obras, Deus te honrará. Mas se você faz apenas por fazer, Deus não te honra totalmente, como se deveria ser honrado. Deus apenas dá uma pequena bênção, mas o honrar seu fica pequenino, porque você não usou da fé. Ou seja, não faça por fazer, faça com fé. Confie no que você está fazendo. E isso digo materialmente falando, porque ainda não cheguei a falar do amor real que Deus usa a favor de todo ser humano. Isso é como eu disse, estou falando somente do começo, que é o amor físico que ele usa para com todos os seres humanos para ajudar na vida física. Agora, vou falar, encerrando aqui, mostrando para os irmãos que é bonito sim esse amor físico, é maravilhoso, não podemos parar de ajudar os seres humanos, mas temos que saber como agir. Por quê? Não é a todos que vão sair dando de comer, ajudando, né, aqueles que sofrem, que são necessitados e sofrem. Porque há pessoas, muitas pessoas, que sofrem muito na vida porque merecem sofrer. Aí as pessoas falam assim: nossa, Lucas, mas espera lá, o que você está falando? Aí você vai falar assim: porque você não vê com os olhos de Deus, porque somente Deus pode ver realmente a vida da pessoa, o passado, o presente e como está o coração da pessoa para tudo aquilo. Entendem? Bom, vou explicar melhor. E antes de eu falar qualquer coisa, vou falar uma coisa aqui rápida para vocês terem uma noção, entenderem um pouquinho do que eu estou querendo dizer, porque
Como? Porque vocês podem fazer essa pergunta, mas como a gente vai saber qual é a pessoa e qual não é a pessoa que merece ajuda ou não? Aí eu vou falar, você não sabe e nunca vai saber por si só. Porque você primeiramente precisa de Deus para isso. Coloca Deus à frente e coloca Deus no seu coração e procure, não deixe morrer a esperança e nem a fé. Mantenha a esperança e a fé acesa na alma de vocês para com Deus, para que então Ele possa mover a vocês, conversar com vocês, mostrar sinais para vocês, falar com vocês através de outros, porque Ele pode até usar uma pedra se Ele quiser falar com você. Mas você tem que saber que é Deus falando. Para saber que é Deus falando, vocês precisam ter o discernimento do Espírito. E para ter o discernimento do Espírito, vocês precisam de ter Deus em suas almas. Vocês precisam de ter o Espírito Santo para mover o espírito de vocês, que foram feitos à semelhança de quem? De Deus. Ou seja, vocês têm que ser filhos de Deus, mas para serem filhos de Deus, vocês têm que fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Vocês não podem deixar morrer a esperança e nem a fé. Porque se vocês deixarem morrer, vocês nem vão ter obras o suficiente para fazer, nem vão lembrar disso. Agora, para lembrar disso e fazer a vontade de Deus, entender e deixarem Deus falar com você através de qualquer coisa aí que Ele... Não estou falando para vocês irem atrás. Ó Deus, vou atrás daquela pessoa para ver se Deus fala. Falando assim, deixe Deus mover na alma de vocês. Porque Deus não precisa de nada para falar com vocês. Se quiser, Ele fala através da sua própria mente ou do seu próprio coração. É o que Ele muito faz comigo várias vezes. Assim como Ele usa sonhos. Mas para ter o discernimento do que é realmente sonho ou do que é simplesmente coisas do seu coração. Coisas do que você pensou. É o que eu falo, você precisa estar com Deus e estar no caminho dele. Então, meus irmãos, neguem-se a si próprio e procurem honrar a Deus e os caminhos dele. Honrar os caminhos de Cristo, a doutrina de Cristo, nosso Senhor Jesus, e as palavras dos profetas. Porque as palavras dos profetas, elas são duras, elas são fortes, elas são algumas vezes até mesmo pobres de espírito, porque Deus foi, como está escrito, eu vim para os pobres de espírito e pequenos de alma. Então, Deus veio para aqueles que são pequenos, que escolherem um caminho estreito de Deus, que é simples. Buscarem a Deus, obedecerem às palavras de Deus, irem atrás, honrarem o caminho do Pai, amar o seu próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. E agora eu vou falar do que eu queria mesmo falar, que é o amor de Deus que está muito mais além disso. Eu vou começar dando o exemplo para ficar mais fácil para todos entenderem e mostrar a todos. Tem uma história que está contada na Bíblia de um rei chamado Saul. Ele veio antes de Davi, um pouco antes de Davi, porque ele foi um rei que desonrou a Deus, e Deus percebeu que o coração dele não era totalmente fiel a Deus e não tinha total confiança em Deus, nos caminhos de Deus e no que Deus falava. Por que Deus viu isso? Deus já tinha visto, mas Deus queria que a obra fosse feita para que então não somente pudesse ser manifestado a infidelidade dele para ele próprio, Saul, mas também aos que deveriam. Aí é já com Deus. Deus sabe para quem que ele queria demonstrar essa obra. Por isso que ele pediu para fazer, porque ele já sabia de tudo. Então vamos lá. Aí teve um dia que Deus chegou até Saul
e falou para Saul: Saul, olha, vou te pedir uma coisa difícil. Eu quero que você pegue todo o seu exército e destrua toda aquela cidade. Toda aquela cidade. Desde o pequeno ao grande. Tá? Aí Saul falou, mas Deus, até as crianças, ele falou, até as crianças, até mesmo aquelas que estão de peito. Aí Saul ficou meio assim, tal, mas ficou não querendo ir e tal. Mas então foi. Pegou, arrumou seu exército e foi. Destruiu toda a cidade, matou todos. Só que Saul foi e escondeu as crianças. Aí ele chegou até Deus e falou: Deus, olha, matei todos, fiz como o Senhor pediu. Aí falou: Saul, Saul, por que você tenta me enganar? Eu vi você enganando, eu vi você escondendo as crianças. Por causa disso, você não será mais rei de Israel. Eu vou passar sua unção de rei para outro. Que você não é digno de ficar aqui. E nesse momento, quem estava falando para ele era Samuel, tá? Eu esqueci de avisar para os irmãos. Tava falando aqui, esqueci de avisar. Quem falou das duas vezes foi o profeta Samuel, ou seja, um profeta de Deus. E ele é o que mais preciso falar. Eu esqueci de falar dele. Tá falando só de... porque foi o profeta Samuel que falou a mensagem de Deus para Saul. Falou da mensagem de Deus para Saul. Aí ele chegou e falou isso. Aí ao falar aquilo, Samuel foi, pegou a espada que estava aqui em Saul, que era o rei, né? Pegou a espada e foi e matou cada criança. Cada criança. Aí ele chegou lá depois que ele matou cada criança que não tinha sido morta pelas mãos de Saul, ele chegou até Saul e falou assim: olha, sabe por que eu pedi que você matasse essas crianças? Porque se você não tivesse, como ele fez, se você tivesse deixado matar todas as crianças que eu tinha falado para você matar, futuramente não haveria outra guerra. Porque se eu não tivesse matado, as crianças estariam vivas e elas iam crescer, e a maldade que existe no coração dessas crianças agora iriam ficar muito mais maldade ainda, e elas iam criar nela muito mais desejo de vingança, e ia crescer um povo que ia fazer uma guerra, e nessa guerra haveria mais sangue e morte do que houve aqui. Ia ser pior ainda, ia haver muito mais morte, muito mais sangue, muito mais maldade no coração das pessoas. Não só nessas pessoas, mas em todas as pessoas que iam crescendo de geração em geração. E muito mais poucas pessoas, né, iriam alcançar a salvação eterna. Por quê? Porque a maldade ia crescer grandiosamente por causa de uma pequena coisa. Você não ouviu a voz de Deus e não fez conforme a vontade de Deus, mas sim conforme a sua, porque achou que do seu jeito estaria certo. Tá vendo? O coração nosso, irmãos, ele é enganoso. A gente não pode ficar querendo andar conforme o nosso próprio coração, porque o nosso coração ele é enganoso. A gente tem que ouvir a voz de Deus. Há momentos que Deus é duro? Sim, mas é porque vocês têm que entender que o amor de Deus ele se baseia não somente no amor que a gente conhece aqui nessa terra, que é o amor que vem do coração, dos sentimentos. Porque o coração é enganoso, os sentimentos são enganosos. E o mundo está caindo em pecado. E se vocês ficarem ouvindo somente isso, vocês vão errar. E haverá momentos, como já há, que vocês acharão que estão certos e estarão cheios de emoções ridículas que te fazem cair no pecado. Assim acontece, irmãos, com pessoas que estão necessitadas, que estão na rua, pessoas que sofrem. Por quê? Porque não ouviram a voz de Deus, e por não ouvir a voz de Deus, cresceram muitas e muitas pessoas cada vez mais com essas que estão aí perdidas na rua, bêbadas, caídas, fumando, drogadas e não sabem para onde ir. E há outras ainda que são necessitadas de comida,
outras que não mereciam estar na rua, mas acabaram estando. E Deus tenta tirar elas, mas elas mesmas não, por causa das próprias atitudes dela, elas não tem como. Porque Deus tenta, Deus não força ninguém a nada, Deus procura ajudar aquela pessoa, tanto espiritualmente como materialmente. Mas escuta só a voz do material e esquece do espiritual. Por isso que há momentos que Deus deixa o material para lá, para fluir só o espiritual, para ver se assim ela escuta através daquela dor, daquele sofrimento que passa, a voz de Deus no espiritual. Por isso que há males que vêm para bem, porque pela mão de Deus tudo coopera para o bem. E Deus é amor. Mas não esqueçam que para o amor de Deus fluir tem que haver um juízo. E o juízo de Deus é justo. Ele é santo. E ele é um homem de justiça. Homem é. E não é homem, ele é um ser de justiça. E a justiça dele é pura. E ele não é como ser humano que muitas das vezes é carente ou tem o desejo das coisas dessa terra. Ele é justo. Ele tem compaixão, sim, para com todos. Porque se ele não tivesse, ele tampouco teria criado um ser humano terreno. Mas ele tem. Porque ele também conhece, irmãos. Olha onde eu queria também chegar. Porque ele também conhece a natureza do amor sentimental do ser humano. E sabe que o ser humano é fraco e muitas das vezes não conseguem controlar a sua parte sentimental. Não conseguem conhecer esse lado do coração terreno, que é um coração enganoso. Mas Deus conhece e consegue controlar e sabe o que é a fraqueza do ser humano. Então o que ele faz? Ele procura ajudar aquela pessoa. Se aquela pessoa rejeita a Deus, ele deixa ela cair no seu próprio engano, para que então ela possa encontrar a Deus de uma maneira mais difícil, sim, dura, mas tem que ser assim para haver salvação e verdadeiro amor, porque muitos pensam que o verdadeiro amor é ficar ajudando esses necessitados que estão precisando, essas pessoas que querem se suicidar, colocando elas em firmas que são feitas para ajudar as pessoas dessa maneira através de psicologia, yoga, essas coisas assim. Mas muitas vezes essas pessoas conseguem o seu controle, mas esquecem de Deus e dos caminhos de Deus e continuam querendo buscar servir somente a si próprio. Se alimentam, recebem alimento, recebem água, recebem tudo o que precisava. Mas esquecem de Deus. Continuam fazendo a sua própria vontade. Esquecem dos caminhos de Deus e esquecem dos outros. Elas vão, porque foram libertas de onde estavam, elas vão ser gratas por aquelas pessoas. Por ser gratas àquelas pessoas, eles vão lembrar desses momentos, mas vão continuar fazendo a maldade em seus corações. Externamente, vão manifestar as palavras de uma maneira diferente, assim como agir. Mas no seu coração ainda haverá aquela parede que não deixará passar o verdadeiro amor de Deus. Então muitas pessoas que acham que estão salvando outros assim, não estão. Porque estão colocando a fé, mas estão esquecendo da verdadeira obra que Deus quer que as pessoas fazem junto com a fé. Que são as obras de Deus verdadeiras. Essas não são verdadeiras, porque vêm de um coração enganoso. Então pensem nisso, irmãos. Porque não é bem assim que as coisas agem. Pensem muito bem nisso. Vamos dizer que quando isso acontece, as pessoas agem como se fosse uma criança. E agora eu estou falando num sentido ruim.
Porque as crianças, elas agem pelo coração, pelo amor do coração mesmo. Elas ainda não têm capacidade para agir com o coração espiritual vindo de Deus. E buscar de Deus dessa maneira, procurando obedecer à vontade de Deus, que ainda são crianças. Então, elas agem completamente pelo coração enganoso, né? O amor do coração, sentimental, enganoso. E se esquecem. Peraí, tava olhando pra cima, esqueci. Fui pra outra coisa. E ficam agindo de uma maneira assim: eu quero, eu faço, eu vou e pronto. E vai curtir a sua vida. Mas quando então assim, elas se alegram em ver, por exemplo, se alguma coisa de ruim acontece aqui, muitas vezes elas riem. Deus não ia rir. Se elas tivessem o desejo de, assim, aquilo lá vai me alegrar, eu quero viver dessa maneira, eu faço e vai e não se importa com o outro. Vocês já perceberam que crianças gostam muito de competição? Gostam de brincadeira só de competição? Porque elas agem somente pelo coração, pelo desejo do coração, pelos sentimentos do coração. E o coração é enganoso, é competitivo, porque o coração do ser humano é mau, por natureza. Então, pensam muito bem, porque se vocês procurarem ajudar as pessoas somente dessa maneira e deixarem ser levados por isso, não se esqueçam que vocês estariam sendo levados pelo coração, somente pelo coração. A única diferença é que vocês iam ter vaidade o suficiente e, como é que fala, o agradecer suficiente para viver com maior moralidade social aqui nessa terra. Iam se vestir bem, tal, iam agir de uma maneira diferente e tal, iam ter essa vida social comum como qualquer outro ser humano aqui nessa vida, nesse mundo aqui que a gente vive, tendo seu trabalho, vivendo sua vida, mas no fundo do seu coração estaria a maldade, e você ia fazer a sua vida agir conforme a maldade, só que você teria uma aparência diferente, você ia colocar uma aparência diferente na sua vida, só que continuaria o mesmo desejo da maldade, o mesmo orgulho, a mesma consciência, a mesma lascívia, o mesmo desejo de competição, querendo estar acima de todos os outros. Então, você continuaria sendo a mesma coisa. Então, não se esqueçam disso, irmãos. Deus está à frente de todas as coisas. Amem Deus acima de todas as coisas, porque é esse o amor de Deus. O amor de Deus é lindo, é maior do que todas as coisas, maior do que o próprio coração humano, que é enganoso. Deus é lindo, a justiça dele é perfeita, o amor dele é perfeito. A gente tem que viver conforme a vontade dele e pelo amor dele, e amar ele acima de tudo. Você viu da história que eu contei de Saul? Deus falou uma coisa para o profeta Samuel, que foi falar com Saul, que era o rei. Falou: olha, Samuel, vai lá e mata todas as crianças que Saul não matou. Samuel chegou, porque Samuel confiava plenamente no amor de Deus e vivia pelo amor de Deus. Sabia que Deus era perfeito e o amor dele era perfeito. O do ser humano não é perfeito. E o ser humano até hoje está sendo pior ainda do que antigamente. O amor do ser humano hoje está crescendo e está querendo ficar horrível, está querendo ser como Deus. O ser humano quer ser como Deus. O ser humano quer alcançar uma evolução maior, achando que através dessa evolução vai ser a luz. Mas não vai ser a luz. Não vai. Porque eles estão deixando Deus de lado. Eles estão até tirando a palavra Deus da existência. Como se eles fossem o próprio Deus da própria vida. Isso não é bom. Querem andar assim? Querem agir assim? Querem viver assim? Vivam. Mas vão cair cada vez mais. Como já está. Assim como disse um grande profeta, João, disse lá em Apocalipse, aqui mesmo na Bíblia, disse assim, que no finais dos tempos
o amor ia ficar menor, as pessoas iam ter menos amor um pelo outro, a fé ia acabar, a fé em Deus, nas coisas de Deus. E isso também por causa da imundícia do povo que se diz povo de Deus, fazerem das coisas do Senhor uma coisa abominável. Até mesmo dentro dessas igrejas aí, tá? Muita coisa abominável lá dentro. Então, pensem muito bem. O amor de Deus é uma coisa muito diferente, tá, irmãos? O amor de Deus não é ficar chorando o dia todo pelas coisas ruins que acontecem no mundo por causa dos necessitados que sofrem. Porque muitas das vezes aquilo é a vontade de Deus, vocês não sabem. Porque muitas das vezes é a permissão de Deus e vocês não sabem. Por isso estejam com Deus para terem a compreensão disso. Estejam com Deus da maneira como eu disse aqui no vídeo, para que possam discernir entre o certo e o errado. Para que quando Deus falar, faça-se assim, você tenha o discernimento e esteja mais íntimo de Deus, para que então você possa fazer assim e fazer certo. Porque acima de tudo, o que mais vale é uma alma. E o amor de Deus, o espiritual, o que vem do Pai, do Espírito Santo, é o que é importante para salvar a alma. É o mais importante de todos. Jesus focou muito mais nisso do que qualquer outra coisa. Que o que vale é isso. Os outros, Deus pode fazer, Deus pode fazer num piscar de olhos, e o ser humano não sabe como agir através dos outros. Então fiquem com Deus, era isso que eu queria falar, não, para que não confundam o amor do Senhor, que é perfeito, e esse amor que eu digo é o amor perfeito, o amor fraternal perfeito que vem de Deus, que vem do nosso Espírito, que vem do Espírito Santo e manifesta-se do Espírito nosso, que é a semelhança de Deus. E, claro, se manifesta somente naqueles que se dedicarem a viverem na retidão de espírito junto com o Pai. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Creiam nisso, irmãos, porque é verdade. Assim Deus nos ensinou, assim fez Jesus e assim fez muitos outros que amavam a Deus e seus caminhos. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.